E agora chegamos à palestra de encerramento da programação da manhã de hoje. Ele é graduado em Comunicação Social pela UEPB e pós-graduado em Marketing pela SES-REI. Também atua como palestrante multifacetado em diversos eventos motivacionais, científicos e do mundo de negócios. Filho de um ex-franciscano, padre ordenado, aprendeu duas grandes lições para a sua vida: a humildade e a empatia. Com a palestra A Comunicação do Amor, seja bem-vindo ao nosso evento, Muribe Macedo. Obrigado, Mirinho. Bom dia, saudações. Saudações espíritas ou espiritualísticas? Espirituais. Espiritualista. Certa vez me perguntaram, professor Pedro César, Mirinho, obrigado pelas saudações, pelas gentis palavras. Me perguntaram, inclusive, nas redes sociais, novamente, quando anunciávamos o evento do É Além, ou É Além, como queiram, como prefiram. Perguntavam, você é espírita? E eu respondia, não sei se da melhor forma, da maneira mais sábia e mais verdadeira, eu prefiro dizer que sou espiritualista ou espiritualizado. Procuro ser espiritualizado todos os dias, todas as horas. Comunicação do amor. É essa a nossa temática de hoje. Como já foi devidamente apresentado a vocês, sou jornalista de formação, homem do marketing de pós-graduação, mas, antes de tudo, essencialmente apaixonado pela arte de comunicar, de ouvir as pessoas e de emitir alguma mensagem também. Não sei se vocês já pararam para pensar sobre isso, mas desde que o mundo é mundo, desde os primórdios da humanidade, a comunicação é o que nos mantém vivos. E também o que nos leva a grandes conflitos, inclusive a perda dessa vida. Tem muitas pessoas em vida física perdendo a vida espiritual, perdendo sua paz em função de uma comunicação mal feita ou não feita. E foi por isso que eu fiquei extremamente honrado pelo convite de todos os integrantes da associação Além, professor Pedro César em especial, meu amigo professor Pedro César Coelho. Sabendo que a temática era a energia do amor, eu comecei a exercitar um dos princípios básicos da comunicação, que é exatamente a troca, o acordo, a gentileza. É possível que falemos então sobre a comunicação do amor, essa energia comunicacional que nos mantém vivos? Ah, sim, ótimo, oportuno tema. Fiquei extremamente grato pelo aceite da sugestão, pelo sim, a temática da energia do amor através da comunicação. Comunicação do amor para ir além. Vocês já devem ter parado para pensar como a gente tem agido de forma equivocada, hein, professor? Como a gente tem agido de forma equivocada na nossa comunicação do dia a dia. E eu digo sempre nos cursos de oratória, nos cursos de comunicação empresarial também, de comunicação estratégica, que nem todo mundo precisa ser um comunicador profissional, mas pode e deve fazer uma comunicação mais estratégica, mais profissionalizada. Não precisa ser profissional da comunicação, mas pode ser um comunicador por excelência, com atitude e estratégia, para desenvolver a partir do afeto, a partir dos sentimentos, uma conexão com os outros. Só há comunicação se houver um receptor. Já nos ensina a ciência. Comunicação é uma via de mão dupla. Comunicação é uma via de mão dupla. É preciso haver emissor e receptor. E nesse âmbito, nessa ambiência, nessa seara, de pelo menos duas pessoas, emissor e receptor da mensagem, é onde existem os pequenos e os grandes conflitos. Reflitam se as pequenas confusões, os pequenos atritos e os grandes conflitos da humanidade, inclusive
as grandes guerras mundiais, se não começaram ou acabaram pela via da comunicação. Não foi pela via das armas, não foi pela via bélica, mas sim pela beligerância, vamos usar esse termo, do que as pessoas falam, do que os líderes dizem em seus discursos. É por isso que eu tenho pregado sempre, sobretudo praticado, essa chamada comunicação do amor em qualquer que seja o ambiente. Tenho buscado. E alguém pode estar se questionando agora: mas é fácil? É simples? Não, não é fácil. Sabe por que não é fácil? Os psicólogos que aqui estão, especialistas da área, sabem muito melhor do que eu. Vamos falar muito de psicologia hoje. Inclusive, nessas próximas 2h30, teremos apenas... Está tudo bem para vocês? Apenas 2h30, teremos muita psicologia. As emoções falando mais alto. Não, brincadeira, gente. São apenas 30, 40 minutos. É um contato rápido, mas eu espero que seja muito intenso, muito marcante para vocês, para irmos além na comunicação. Se a psicologia nos explica que nós somos feitos também de emoções, a nossa comunicação não pode ser desprovida, não pode ser desconectada das grandes emoções humanas, das emoções que nos fazem humanos, nos fazem diferentes. E é por essa razão que ela não é fácil. Mas existe o princípio da racionalidade, que pode exatamente equilibrar essas emoções e, em função delas, fazermos uma comunicação mais estratégica. É impossível falarmos de comunicação do amor sem antes citarmos o Marshall Rosenberg, psicólogo clínico, PhD em psicologia clínica, em 1961, norte-americano, que foi o grande autor da teoria da CNV. Para quem não conhece, quem já conhece a CNV? CNV, comunicação não violenta, que muitas pessoas confundem com o quê? Comunicação que não tenha palavrões, que não tenha agressividade. Não é exatamente isso. A comunicação não violenta pregada pelo Marshall Rosenberg, desde 1961, é exatamente aquela que parte do princípio de empatia. Para fazer uma comunicação não violenta, é preciso que nós nos coloquemos no lugar do outro, nos desprovendo essencialmente, principalmente, daquilo que a gente faz todo dia, toda hora, com o marido, com a mulher, com os filhos, na escola, no centro, na associação espírita. Julgamento. Todos nós fazemos julgamentos. Você sabe por que algumas das pessoas que aqui estão, se eu chamasse à frente, não viriam? Medo excessivo, pânico do julgamento. Do julgamento. E é o que nós fazemos normalmente. Quando Rosenberg pregou a teoria da comunicação não violenta, ele pregou exatamente que nós devemos nos desprover desse sentimento de julgar as pessoas. Quando eu começo a fazer uma comunicação sem julgar o meu receptor, eu sou o emissor da mensagem, alguém que está recebendo aí do outro lado, vocês receptores dessa mensagem. Quando eu não faço esse pré-julgamento, e a pessoa do outro lado também não faz, há uma tendência para um terreno muito fértil, muito positivo para o campo da comunicação não violenta, que se baseia em 4 princípios. Eu não sou muito da teoria, mas eu não poderia, no momento de tantos intelectuais, de tantas pessoas especiais, eu não poderia deixar de trazer essas teorias para vocês também. Os pilares da comunicação não violenta para o Rosenberg. Observação. Quando eu aqui chego para falar para pessoas espiritualizadas, pessoas que participam, que abrem mão de um feriado ou de um pseudo-feriado, de um período carnavalesco, de um período de descanso, mas para aqui estar absorvendo conhecimento, eu preciso entender quem são essas pessoas, qual o perfil delas, o que elas esperam de mim, observar os ambientes. Esse já é um pilar, mas um pilar muito forte da comunicação não violenta. Tudo começa pela observação. Quando eu olho para o outro, eu começo a me importar, não com o que é importante para mim, mas aquilo que importa para o outro. Depois nós temos os sentimentos.
A partir da observação, a partir do que a gente observa no outro, a gente consegue identificar alguns dos seus sentimentos. Tem pessoas que são mais sensíveis, outras nem tanto. Algumas pessoas têm uma sensibilidade, nós vamos ver isso daqui a pouco, falando da comunicação e da linguagem do amor, mais especificamente. Algumas pessoas têm uma sensibilidade mais inclinada para um determinado campo, outras para um outro setor completamente distinto. E é por essa razão que nós precisamos identificar os sentimentos, não os emojizinhos só das redes sociais, das mídias digitais, mas os sentimentos das pessoas. E é por essa razão também que eu tenho quebrado alguns conceitos velhos, antigos, sobre como se comunicar. Tem uma velha frase que no mundo coaching, e se eu pudesse falar um pouquinho sobre isso, eu me deteria também a um conceito diferente do que é o coaching em si. Mas no coaching, que é uma metodologia baseada na filosofia, na psicologia, na administração, gestão de pessoas, na comunicação, no marketing. No coaching se diz muito que nós temos crenças limitantes em relação ao mundo, em relação às pessoas, culturas que nos travam. Na comunicação também é assim, gente. Na hora de fazer uma apresentação, na hora de defender um argumento, na discussão do trabalho, no ambiente profissional ou em casa, no conflito familiar, nós temos velhas crenças. Sabe qual é a principal delas? Nós devemos fazer para o outro aquilo que gostaríamos que fizessem conosco. É assim? Vocês concordam com essa tese? Devemos fazer para o outro aquilo que gostaríamos que fizessem para nós. Faz sentido para vocês? No coaching, nós temos uma outra visão. É preciso fazer para o outro aquilo que ele gostaria que fizesse para ele. Comunicação personalizada. Vocês sabem por quê? Se eu for falar de todos os meus princípios ideológicos, político-ideológicos, para as pessoas aqui, defendendo as minhas ideias, os meus propósitos, nesse campo, nem sempre eu vou me conectar com vocês, a não ser que a plateia fosse homogênea nesse aspecto político-ideológico. Não estamos falando disso aqui. Mas se eu começasse a falar, um a um, como cada participante gostaria de ouvir, não com a língua, mas com a linguagem dele, a minha chance de ter sucesso nessa comunicação seria muito maior. Porque a gente não tem que fazer com os outros aquilo que nos agrada. Sabe por quê? Deixa eu dar um exemplo aqui, professor Pedro César. O senhor gosta, qual o prato principal na sua casa? Diga lá. No período do carnaval, assim, nesse feriadão. A lasanha que a esposa dele faz. Deve ser uma lasanha muito especial. A da Madame Coelho. Certamente é uma lasanha muito especial. Mas se eu convidar Pedro César para jantar, e até para dar o tom que ele gosta do tempero da lasanha, chamar a sua esposa para preparar uma surpresa. Poxa, é o presidente fundador da área, um dos grandes líderes do magnetismo luminar em Campina Grande. Vamos fazer uma lasanha para agradar o cara. Eu tenho grande chance de acertar, não é? Tudo bem? Mas se ela fizer para mim, professor Pedro César, olha, quem vem aqui é Moribe, palestrante da área de comunicação, jornalista, comunicador, e ele precisa ser agradado, bem tratado. No jantar hoje nós teremos uma lasanha para receber o Moribe. E quando chega o Moribe lá, ele diz, poxa, estou de dieta, infelizmente não posso. Poxa, Pedro, rapaz, por educação eu não diria, mas no meu sentimento, poxa, eu preferiria um filé à parmegiana, uma pizza, mas a lasanha, não sou muito fã da lasanha. Ou seja, Pedro mandou preparar o que é bom para ele. Não fez a observação, não observou os sentimentos, os momentos. O meu sentimento é de dieta, eu estou muito pesado, muito além do peso. Não observou. É verdade, as pessoas estão observando aí, dizendo é verdade mesmo. Pelo menos uma coisa vocês concordaram. Como é seu nome, gentileza? Francileide? Francileide, obrigado. Primeira pessoa a concordar comigo hoje. Primeira pessoa a concordar comigo. Mas eu adoro a discordância também. É o contraditório que constrói. Eu estou realmente acima do peso. Então, se o professor tivesse observado melhor os meus sentimentos, o meu momento, o meu instante,
ele teria mais chance de acertar nessa comunicação. Porque também a gente se comunica com esses gestos. Observar as necessidades. Qual seria a minha necessidade nesse exemplo básico que eu dei aqui, na visita para o jantar na casa do professor Pedro César? Minha necessidade? Uma salada, Mirinho. Uma salada, cairia bem. Minha necessidade no momento é isso. Comida mais fit, mais light. Uma salada. Ele comunicaria melhor o seu apreço. Mas, puxa, preparou com tanto carinho o jantar, com tanto amor, mas não fez uma comunicação de quem ama, porque não compreendeu, não observou, não sentiu o meu momento, não viu qual era a minha necessidade. Tudo isso passa por pesquisa, que pode ser de opinião pública para o mercado, para a política, mas pode ser na relação interpessoal. A gente sonda. O que a gente faz quando a gente quer agradar uma pessoa que a gente ama muito? O que a gente faz normalmente? Para dar um presente para ela. Se a gente não sabe o gosto, o tamanho exatamente, a gente vai lá, Francilete, e pergunta: olha, por favor, presente que eu devo dar para o Mirinho, como é que é? Ele gosta de camisa de que cor? Ele gosta de polo, camisa polo, manga curta, manga longa? Pesquisa. Isso é pesquisa. A chance de acertar é muito maior do que simplesmente presentear do jeito que eu gostaria de ser presenteado. Tem um nome. Se dá isso aí. Não parece, é forte, não parece, mas é egoísmo. Eu faço o que acho que devo fazer e pronto, eu que gosto ou não. Mirinho que se vire lá com a camisa. Vou comprar uma camisa manga longa, não sei nem se ele tem muito calor. Aceita qualquer uma. Essa é boa. Isso é difícil de ser pesquisado. E tem uma outra situação, que é a do pedido. O pedido. As pessoas normalmente pedem algo no ambiente de trabalho, por exemplo. Pedem para ser melhor tratadas. Pedem para que haja diferente com elas. Pedido. Esses são os 4 pilares. E aí vem um exemplo na prática, agora é prática para valer, que você pode usar na sua família, na sua relação interpessoal, na sua relação amorosa, na relação empresarial, no trabalho. Um exemplo de comunicação não violenta, que o Rosenberg tanto defendeu. José, quando você grita comigo no trabalho, que é isso? Observação. Ele observou que José grita com ele no trabalho. Eu me sinto diminuído, humilhado, chateado. Sentimento, dor. Eu quero melhorar e preciso me sentir respeitado. Necessidade. Uma delas, vou falar sobre isso daqui a pouco, reconhecimento, respeito. Quando eu falhar e você ficar irritado comigo, poderia me chamar em particular para uma conversa? O que é isso? Pedido, solicitação. Vamos dar um exemplo de comunicação agressiva aí, que as pessoas confundem, repito, com palavrão, com grosseria. Não necessariamente. Não necessariamente. Como é que seria? José, seu grosseiro, você gritou comigo no trabalho, tentando me diminuir. Eu não sou menor do que você não, viu? Eu quero melhorar e exijo respeito. Exijo respeito. Observe a diferença. Eu, se por acaso errei, eu não errei não. A culpa foi do meu vizinho. Mas você me fazer isso comigo em público, você é um mau caráter. Não precisou dizer que era um mau caráter. Qual era a tendência da devolutiva dessa comunicação aí, Mirinho? Qual seria a tendência? A geração de um conflito gigantesco. Basta substituir as expressões. Basta substituir as palavras. É muito simples, mas precisa praticar, para não tornar a coisa complexa. A gente substitui. Eu vou lembrar para vocês de um exemplo prático, que me fizeram, um colega da comunicação me fez, eu estava voltando de uma palestra e tal, e entrávamos no assunto de empreendedorismo. E ele me perguntava sobre a sociedade com um parceiro nosso da comunicação. E observem o grau de violência da comunicação desse cara. Ele quase me tirou do sério, realmente. Ele vem e diz: e você realmente se separou de fulano? Não era uma relação conjugal nesse caso, era uma relação empresarial. Mas você se separou na sociedade de fulano?
E eu, sim, da forma como eu lhe disse 2 meses atrás. E ele, mas separou mesmo ou é uma coisa de algaroba? Ele diz, algaroba é uma gíria de H, de fake, de fantasia. Isso é só uma algaroba de vocês, como se faz lá na capital João Pessoa, alguns colegas costumam fazer. Faz só um fake, separação fake. Ou vocês se separaram para valer? O que foi que esse cara fez que vai de encontro, não ao encontro, de encontro, em choque, do princípio do Rosenberg? Ele fez julgamento. Julgamento. Ele julgou que a minha atitude não teria sido verdadeira, teria sido um fake. Nessa hora, provocou uma tremenda irritação. Eu fiquei desestabilizado. Puxa, desde quando você me conhece? Eu faria algo que não fosse de verdade para valer. Eu sou autêntico, cara. E aí eu não disse mais coisas, porque eu também não poderia continuar provocando comunicação violenta diante do que ele já tinha feito comigo. Qual seria a maneira desse cara me perguntar sobre a veracidade ou não do fato? Ô Moribe, eu gostaria, rapaz, de saber, realmente você acabou com a sociedade, vocês acabaram com a sociedade? Qual teria sido a razão de algo tão bom? Não, ele não usou essa expressão, usou aquela. Mas para completar ainda disse assim, mas vocês estão bem mesmo? Olha só, o mesmo faz toda a diferença. Vocês estão bem? Se pergunta muito isso quando se trata de uma relação conjugal. Vocês se separaram, mas você está feliz? Não é? E quando a gente diz, você está feliz mesmo? Eu estou desacreditando, julgando a pessoa. Pensei que já fosse a sineta. Quando eu digo, você está feliz mesmo? Eu estou demonstrando que eu não acredito na sua felicidade. Estou julgando o seu sentimento. Por que não trocar a expressão por, e como você está no momento? Eu me preocupo com você. Posso me preocupar com você? Faz sentido para você eu lhe perguntar sobre a sua felicidade no momento? É diferente de dizer, você está feliz mesmo? Observe que coisa grosseira, agressiva e violenta. Podemos trocar as expressões. Trocando as expressões por uma comunicação não violenta, aí a gente começa essencialmente a praticar a chamada comunicação do amor. Observem bem. Existe alguém que comunica bem? Lembre-se agora de pessoas que se comunicam muito bem. Na área de vocês, na doutrina, fora da doutrina, na comunidade, no trabalho. Lembre-se de quem se comunica muito bem. Não tenham nenhuma dúvida disso. Quase que invariavelmente, as pessoas que se comunicam bem são bem resolvidas. Elas trabalham muito bem o autoconhecimento e não só os altos conhecimentos. Porque tem muito intelectual, tem muito PhD apenas com autoconhecimento com L. Quem está vendo ali? Qual a diferença dos dois? Autoconhecimento com L para autoconhecimento com U. Com L, elementos altos, elevados, elementos da intelectualidade muito elevados, altos conhecimentos, grandes conhecimentos, nem sempre querem dizer autoconhecimento, conhecimento de si mesmo. Quem não se conhece, quem não conhece a si mesmo, não tem como fazer uma comunicação positiva, uma comunicação de fato elevada para o outro, porque não se comunica bem consigo mesmo. Não tem como. Normalmente as pessoas que eu pedi para vocês lembrarem agora, que se comunicam muito bem, que dão um show nas apresentações, elas se conhecem muito bem. Elas também se comunicam muito bem com o outro eu. Tem mais de um eu, professor? Não tem? Mas tem aquele em paralelo com quem a gente precisa dialogar de vez em quando, não é? Aquele eu que nos coloca em dúvida, muitas vezes. Quando a gente se comunica, quando a gente é bem resolvido com esse outro eu aí, simbolicamente falando, depende muito da sua crença, evidentemente, e nós respeitamos. Mas quando eu tenho esse diálogo, essa comunicação comigo mesmo, é sinal de que eu tenho muito mais do que um autoconhecimento com ele, eu tenho um autoconhecimento, conhecimento de mim mesmo. E esse é o princípio básico para começar a amar e ser amado. Na comunicação do amor. Mas eu quero me aprofundar um pouco mais, não nesse livro que também é um best-seller, da comunicação do amor. Para alguns, comunicação no amor, e aí se restringe apenas aos relacionamentos amorosos. Mas eu gosto da comunicação do amor.
Olha a preposição, do amor, que vale para todas as áreas, inclusive para o seu autoconhecimento. Eu prefiro delinear um pouco mais para vocês sobre as teses do Gary Chapman. Esse outro grande especialista nas emoções humanas tratou das 5 linguagens do amor, que são muito badaladas e propagadas. Alguém conhece as 5 linguagens do amor? É um best-seller, para vocês terem ideia, por 10 anos, desde 2009 até 2019, The New York Times apontou esse livro, o livro As 5 Linguagens do Amor, como um dos mais lidos, mais vendidos nos Estados Unidos. Está sempre na lista dos mais vendidos. Traduzido para vários países e muito, mas muito utilizado também pela metodologia coaching. As 5 linguagens do amor. E o que é que o autor definiu como linguagem do amor? E eu vou me permitir a ousadia de lançar uma 6ª linguagem, que dialoga muito com uma dessas aí já também, mas ela é ainda mais específica. Cada pessoa tem a sua linguagem própria. O jeito de falar com... Qual é o nome da senhora? Dona Maria do Carmo é diferente? Além? Alan. Dona Maria do Carmo tem uma linguagem própria do amor. Alan deve ter outra. Deve ter uma outra. E aí não tem nada a ver com gênero, com a idade. Tem a ver com a personalidade. É por isso que algumas pessoas se valem muito da linguagem do ato de serviço. O que é isso? Quando eu digo para minha esposa, quando eu tenho esse tipo de linguagem do amor: ah, eu limpei a casa para você, eu limpei a cozinha, eu tirei a louça da mesa, eu lavei o seu carro, eu levei o seu carro para a oficina. Essa linguagem do amor aí é a linguagem pelo ato de serviço. Essa pessoa entende que isso é amar. Ela acha que o outro também vai se sentir amado dessa forma. Quando a outra pessoa tem essa linguagem, ainda que você não tenha, se esforce para alcançar isso. Para agradar alguém no mercado de trabalho, no seu ambiente profissional, no seu centro espírita, na sua comunidade, através desse ato, promova pequenos serviços, pequenas ajudas. Seja mais solidário, ainda que não combine muito com você. Esse é um jeito de comunicar bem para essa pessoa. Ou até, se for o seu jeito, se for a sua linguagem do amor, é uma forma de dizer: eu amo muito fazendo isso e também me sinto amado dessa forma. Tem uma outra linguagem, a segunda, que diz respeito a tempo de qualidade. E muita gente confunde com quantidade de tempo. Tempo de qualidade não é quantidade de tempo. Os pais que dedicam um tempo especial para os seus filhos, para as esposas, as mulheres que dedicam um tempo especial para as amigas, para o esposo, para o tio, para o pai, com a qualidade desse tempo, ela quer dizer: eu estou destinando tudo o que há de melhor em mim para você. Essa pessoa tem a linguagem do amor. Eu via na internet, num canal muito interessante do YouTube, que fala sobre as linguagens do amor, um exemplo fantástico sobre isso. Muitas vezes, essa linguagem que é minha não serve para você. Por isso que é preciso observar. Lembra da observação? É preciso observar e notar os sentimentos. Um certo paulistano, alguma vez, estava namorando uma garota já há alguns meses. E ele é um cara que trabalha de domingo a domingo, feriado, chova ou faça sol. Ele tem uma escala de trabalho realmente muito difícil. Uma vez apenas na semana, em forma de rodízio, ele tem uma folga. Começou a namorar com uma garota e ela era sedenta por mais tempo, por mais quantidade de tempo, e não pela qualidade exatamente desse tempo. E ele chamava essa moça para ver a Netflix, ficar ali, se acompanhar dela no parque, na praça, no show, no barzinho, na boa música, no vinho, naquele único dia da semana que ele tinha para tal. O fato é que essa moça chegou depois de alguns meses: mas está sendo pouquíssimo para mim, não dá. E sempre tinha conflito, porque a linguagem dela era diferente. Para ele, destinar o que ele tinha de mais precioso, que era o único dia da semana de folga, a ela, na qualidade de tempo, já era amar e amar muito bem. Para ela, não. Qual foi a atitude de amor profundo que ele teve? A si próprio, sobretudo a companheira. Disse: olha, não dá mais. Você tem objetivos muito diferentes dos meus. Eu não poderei lhe atender. Para que você seja feliz com uma outra pessoa,
eu lhe deixo livre para que você encontre a sua linguagem do amor com um outro companheiro. Porque eu não estou tendo a capacidade profissional de ter mais de uma folga por semana. O que eu tenho de melhor, eu já destino a você. E a pessoa não compreendeu essa linguagem. Linguagem do presente. Tem muita gente que dá presente, como eu citei agora há pouco, sem consultar, sem observar, sem saber o gosto, a predileção daquela outra pessoa. Inclusive, eu sou um exemplo disso. A linguagem do amor do presente não funciona para mim. Mas de maneira nenhuma. Faz só uns 40 anos, pelo menos, que minha mãe dá presente para mim toda vez errado. Primeiro que ela não entendeu ainda a minha mensagem. Eu tenho dito para ela, desde os 25 anos de idade, que eu digo para ela: minha mãe, os melhores presentes da vida são aqueles que o dinheiro não pode comprar. Minha mãe, os melhores presentes são aqueles que não são pagos pelo dinheiro. Porque eu trabalho muito, graças a Deus, não sou milionário. Mas o meu trabalho me dá a possibilidade de comprar uma roupa, de comprar um objeto, um telefone celular novo, um acessório, uma gravata, para que eu venha no próximo encontro com a gravata personalizada, enfim. O meu trabalho me possibilita isso, eu quero outras coisas. Para outras pessoas, muitas outras, funciona. No aniversário, no Natal, dia do professor, dia do psicólogo, e daí vai. Funciona o presentinho, essa pessoa se sente amada. E quem presenteia, tendo essa linguagem do presente, também se sente amando. No meu caso, não. Não funciona. Não é que eu não gosto de presente, de jeito nenhum. Claro, né, menino? Gosto, já não escolhe e tal. Mas você não vai me conquistar me dando presentes. Eu tenho uma outra linguagem, daqui a pouco eu digo para vocês qual é. Palavras de afirmação é o quarto elemento tratado pelo psicólogo que definiu as 5 linguagens do amor. São 5 linguagens do amor. O quarto ponto, palavras de afirmação. Um exemplo: fiquei satisfeito com a forma com que você conduziu a reunião. Mirinho, fiquei profundamente satisfeito com a forma como você me apresentou. Se a sua linguagem for essa, você se sentiu reconhecido, prestigiado, você se sentiu amado. Amado. Se não for essa, se for a linguagem do presente, eu teria que chegar com um livro meu aqui. Tá? E olha só, uma forma de lhe agradecer. A linguagem dele se for a do presente. Deu para compreender como a gente precisa personalizar a comunicação para cada pessoa? Tem que ser assim. Dessa forma a gente cria relações pessoais muito mais fortes, mais sólidas. Porque a comunicação precisa ser personalizada mesmo. Porque uma coisa é a língua. Estamos falando aqui português. Mas outra é a linguagem. A linguagem que a gente usa é diferente. Palavras de afirmação, elas têm muito a ver com reconhecimento também. Valorização. Toque físico. Toque físico. Tem gente que adora o toque físico. Não o sinestésico, exatamente. Mas tem gente que, para não ter aquele exagero, que gosta muito do toque. Ficar com o namorado, com a namorada, ali abraçadinho, por algum tempo. Tem gente que, para poder se sentir bem acolhido, tem que apertar a mão. Ou para acolher bem, tem que abraçar mesmo. Tem que fazer carícia, carinho no cabelo. Eu não sabia, eu sou tanto do toque físico também, que adoro massagem, adoro o toque. E eu namorei uma pessoa um garoto, para quem eu ia com todo o amor, com todo o sentimento, tocar, fazer uma massagem. Eu disse: não gosto de massagem. Eu disse: meu Deus, é possível que exista uma pessoa no mundo, na face até que não goste do toque físico? Não gosto. Porque a linguagem do amor dela era outra. Não era a do toque físico. A minha, sim. Então, meu jeito de amar não pode ser utilizável para ela e útil para ela. Mas eu cometo a ousadia de trazer uma outra linguagem do amor, uma sexta linguagem. A linguagem do reconhecimento, que tem a ver com palavras de afirmação, mas muito mais do que palavras, tem a ver com gestos. Eu sou muito do reconhecimento. E aí quando minha mãe me pergunta: mas não gostou desse, esse outro não deu, esse presente também não. Não, eu gosto do reconhecimento, da compreensão. Eu me sinto reconhecido, acolhido e amado quando as pessoas valorizam os meus atos, os meus gestos. E aí você acertou em cheio. Quer me agradar? Reconheça. Qual a diferença? Alguns podem estar pensando: mas qual a diferença do reconhecimento para as palavras de afirmação? Nas palavras muitas vezes estão apenas os elogios. E já nos ensinam os grandes especialistas, os gurus.
do marketing, que devem estar sempre longe de mim os que me elogiam porque me corrompem, perto de mim os que me criticam porque me ajudam a ser melhor. Então, a partir dessa tese, eu não gosto muito das palavras. Inclusive, uma pessoa que trabalha comigo hoje, que coordena os meus cursos e treinamentos, de 6 e 7 de março, o professor Pedro, me permita aqui a autorização para divulgar, dia 6 e 7 em Campinas, estaremos com um curso de oratória. Inclusive, muitas pessoas com objetivos religiosos, doutrinários, enfim, ou profissionais, professores, estudantes, empresários, profissionais liberais no geral, participam dos nossos cursos. Fizemos já em várias cidades do Nordeste, Minas Gerais, 4 anos seguidos, Belo Horizonte. Em Campinas, 6 e 7 de março, estaremos com esse curso, com a coordenação da professora Naédia. E a professora Naédia, que é pedagoga, tem muita linguagem da palavra de afirmação, não do reconhecimento. E ela chegava para mim, após as primeiras palestras, os primeiros treinamentos, os primeiros cursos, e dizia: foi excelente, hoje você mandou, olha, sinceramente, você é demais. Olha, para. Essa aí é a linguagem de afirmação. Não funciona muito bem para mim. Eu gosto da crítica, abalizada, mas eu gosto da crítica. Você me ajuda, eu me sinto mais amado quando sou criticado, de forma respeitosa, evidentemente. Mas eu amo a crítica. Eu nunca me esqueço, quando eu cheguei na faculdade a primeira vez, e um professor me disse: rapaz, para de impostar a voz, você já está na televisão há muito tempo aí, deixa de impostar, sua voz já é grave naturalmente, você está impostando muito. Bom dia, senhoras e senhores. Eu nunca esqueci. Eu tenho que agradecer esse cara para o resto da minha vida. Ele mudou a minha trajetória e deixou falar com mais naturalidade. Então, não gosto do elogio gratuito, da palavra de afirmação gratuita. Eu prefiro o reconhecimento pelo gesto, pelo olhar. O que muitas pessoas me dizem com o olhar e não com as palavras, vale muito mais. Quando chegamos com curso e treinamentos de oratória, para pessoas das mais simples também, nos cariris paraibanos, Pernambuco também já estivemos, Rio Grande do Norte, cidades muito pequenas, e mulheres semi-analfabetas, agricultoras, homens que só conheceram o cabo da enxada por 30, 40 anos de sua trajetória, e no olhar dizem para a gente o quanto estão sendo gratos por terem tido a possibilidade de fazer um curso de oratória e poderem se expressar melhor na comunidade, no dia a dia. Esse gesto do abraço, muitas vezes, sim, do toque físico, mas muitas vezes só do olhar. Esse gesto de gratidão, para mim, é reconhecimento, é linguagem do amor. Depende de cada um. Esse é o meu. Esse é o meu gesto de amor, esse é o meu gesto de reconhecimento e de gratidão àqueles com quem eu contraceno. E agora, só para finalizar, eu vou perguntar para vocês: conhecimento é tudo? Conhecimento é tudo? Já vimos muito de conhecimento aqui hoje. Quem conhecia as linguagens do amor? Quem conhecia a CNV? Para quem foi novidade o que a gente apresentou aqui sobre comunicação hoje? Para quem foi novidade? Foi conhecimento, informação traduzida em conhecimento. Não é isso? Conhecimento é tudo então agora? Depende do conhecimento. Vamos lá, jornalista. Inteligência é tudo? Carisma é tudo? Amor é tudo? Amor é tudo. Muita gente, esse tem um voto da maioria. Amor é tudo para muita gente. E esse cara aqui, tinha conhecimento? Adolf Hitler, muito. Inteligência, tinha, professor Pedro? Tem gente que pensa que o Hitler era mau. Ah, era muito burro. Burrinho ele, né? Muita inteligência. Para o mal. Ele tinha carisma? Tem gente que também confunde. Ah, porque ele era antipático, sisudo, fechadão. Não tinha carisma. Carisma não é simpatia. Carisma não é simpatia. Carisma envolve outros elementos. E ele tinha esse poder de conquista, de persuasão com os exércitos, com outros países, inclusive. Tinha ou não tinha? Então, carisma não é tudo. E amor? Eu achava que esse cara não tinha amor. Mas uma vez, lá em Belo Horizonte mesmo, inclusive, lá no Ouro Minas, um palestrante amigo meu disse: Uribe, esse cara tinha amor, mas era pela causa dele. Pela raça ariana. Ele tinha amor pela causa dele. Um amor
digamos, egoísta, mas ele tinha amor. O que é que faz a diferença? O amor, o conhecimento, a inteligência, o carisma, na comunicação e na vida, já que comunicação é vida. Sabe o que é que faz a diferença? A atitude de amor. E aí a gente sempre brinca com o espírito empreendedor da Santa Irmã dos Pobres, a freira baiana, canonizada recentemente. E eu digo sempre o seguinte: a Tabata Amaral, deputada do Rio de Janeiro, colocou nas redes sociais: parabéns a essa empreendedora, e foi trucidada na comunicação violenta mesmo das redes sociais, no Tribunal de Justiça Superior das redes sociais. Trucidada. Não tem nada a ver com empreendedorismo. Essa mulher não ganhava dinheiro com o que fazia. Empreendedorismo é ganhar dinheiro, e não é. Isso chama-se empresariar. As pessoas confundem a comunicação da expressão empresariar e empreender. Ela foi ou não foi uma grande empreendedora? Uma mulher que construiu um hospital para tratar dos pobres. Chico Xavier foi empreendedor ou não foi? Claro que ele teve um comportamento diferente. Foram todos os espíritas ou os espiritualistas que tiveram as atitudes de Chico Xavier com as pessoas mais humildes? Todos tiveram? Igual a ele? Não, claro que não. Por isso que ele entrou para a história. Por isso que ele construiu esse legado. Porque ele teve muito mais que amor, muito mais que carisma, também era carismático demais, assim como a irmã Dulce. Muito mais que conhecimento, porque talvez a irmã Dulce nem tivesse tanto conhecimento assim na área de enfermagem, mas cuidava das pessoas. E muito mais que amor. Essas pessoas, esses personagens tiveram a atitude de quem ama. Essa é a diferença. A atitude de quem ama com a comunicação não violenta. Uma comunicação onde você se coloca no lugar do outro, de forma empática. Essa é a grande lição. Comunicação não violenta a partir de uma atitude de amor. Tenham mais atitudes de amor. E assim, entrem para a história das pessoas com quem você contracena. Gostaria de me despedir apenas. Pense sempre em vencer. Procure se ajudar. Levante-se desta cadeira com a fé verdadeira e diga: eu vou melhorar. Conheça o Centro Espírita mais próximo de você. Acesse tvchicoxavier.com/Casas Espíritas. Saiba sua localização e os horários das reuniões públicas.